torcedor chegou desacreditado. Está acontecendo alguma coisa dentro do CT do Atlético. É impossível um time que tem qualidade, tem jogadores de nome, tem condições para realizar um bom futebol e não acontece nada dentro de campo. Coração na mão e o time não está mostrando nenhuma motivação para jogar a bola. Ainda sem vencer no Brasileirão, o rubro-negro entrou em campo pressionado e modificado. 3 zagueiros e a volta de Paulo Baier, que ficou de fora por 2 semanas para melhorar o condicionamento físico. E foi justamente dele as melhores chances do primeiro tempo. A maioria na sua especialidade, bola parada. Olha só, Paulo Baier cobrou falta e Manuel desviou para fora. Na segunda tentativa, foi a trave que impediu o camisa 10. E depois, o goleiro Marcelo Lomba. Falta de um lado, falta de outro. Depois da cobrança, confusão dentro da área e Márcio salvou o rubro-negro. Jobson era o que mais tentava e neste lance perdeu a oportunidade de abrir o placar. No segundo tempo, Adilson Batista tirou o zagueiro Fabrício e Paulo Baier e colocou em campo Kleberson e Branquinho. Mas as chances desperdiçadas continuaram. Madson ficou no quase por 2 vezes. Mas aí, Marconi resolveu ensinar como se faz. Na bobeira da zaga atleticana, ele chutou no canto direito de Márcio e fez 1-0 Bahia. Após o gol, o rubro-negro ficou perdido em campo. E nas vezes que chegava ao ataque, esbarrava nas mãos do goleiro baiano. O Marcelo Lomba teve uma atuação excepcional. Eles podiam ter saído na frente também. Mas a situação atleticana, que já era péssima, piorou. Lulinha fez 2-0 e decretou a derrota. Nas arquibancadas, gritos de vergonha e protesto contra os jogadores, a diretoria e a comissão técnica. Na saída do estacionamento, policiamento reforçado. E na sala de imprensa, o pedido de demissão. Errar, todos nós erramos, né? Eu tenho uma parcela, já assumi, mas eu também estou pensando no bem do Atlético, né? Eu quero que siga, daqui a pouco encontre um profissional que vem, que daqui a pouco da liga, e futebol é assim. Então gostaria de agradecer aí o clube. Até agora foram 18 pontos disputados e apenas 1 conquistado. O Atlético não venceu neste Brasileirão e tem pela frente 2 adversários fora de casa, Fluminense e Inter. Tá, então, é uma situação complicada. Vamos falar do jogo primeiro, daqui a pouco a gente vai colocar no ar os nomes que a diretoria do Atlético Paranaense está especulando para trazer, para substituir o Adilson Batista. Mas antes vamos focar no jogo contra o Bahia. Mais uma vez o Atlético não conseguiu jogar bem em casa diante de um adversário que é daqueles, né, Jara? Onde você não pode imaginar que vai perder pontos, né? Eram 2 rodadas e 6 pontos. Eu estava computando. O jogo do Figueirense, embora sendo fora de casa, eu tinha visto o Figueirense jogando contra o Vasco. Time todas as limitações possíveis, e mesmo sabendo das limitações do Atlético, ainda assim eu estava apostando no Atlético. Perdeu. Contra o Bahia, eu falei, agora vai começar a reabilitação. Perdeu. Jogando mal, confuso em campo, escalado de uma forma que os jogadores não conseguiam se entender. Marcelo Oliveira não sabia se era lateral ou se era volante, completamente perdido em campo. Os 3 zagueiros não funcionou. Por quê? Porque faz muito tempo que eles não jogam assim. O Rafael Santos e o Manuel não se entenderam. Então, e depois o Adilson também com as modificações, né? Entrada, por exemplo, piorou do Kleberson. Mais ainda. O Paulo Baier poderia até não estar bem no jogo, mas era uma referência. O Kleberson, Faquinello, há quanto tempo não joga? Nem ele sabia dizer quanto tempo ele estava de fora. Então, a confusão toda foi armada com a montagem da equipe e a forma como o time entrou para jogar. Ô, Silvio, a gente viu no começo da matéria da Giovana um torcedor dizendo o seguinte: acho que tem alguma coisa lá dentro do CT do Caju que a gente não consegue explicar. Eu, sinceramente, não consegui explicar o trabalho do Adilson Batista, porque ele treinava de um jeito e jogava de outro. Mas será que tem outras coisas a mais, além disso? E não faz pouco tempo. Não, né? O Atlético vive um problema interno, um conflito diretivo. Já tivemos aí publicamente uma discussão da oposição com a situação, coisa que tem que ser feita intramuros. O Atlético é todo blindado de uns tempos para cá, deixou vazar algumas coisas que desconfortaram o torcedor, constrangeram, inclusive, a opinião pública. E tudo isso vai para dentro do campo. O Atlético tem um time limitado, embora alguns jogadores interessantes, e começa a procurar a solução, a querer reconstruir a sua estrutura
por cima, ao invés de olhar a base que não está funcionando bem. O Atlético precisa, urgentemente, achar um jeito, Jair, você que cobre o dia a dia, de entrar em campo e jogar só contra o adversário. O Atlético já entra em campo jogando contra ele. Contra si mesmo, é verdade. Ele joga contra 22 jogadores. O maior obstáculo do Atlético tem sido ele próprio. Ele é o grande adversário dele mesmo. E de uns tempos para cá, eu vou dizer uma coisa para você. É difícil até dizer isso, mas eu digo aquilo que sinto, aquilo que vejo, porque eu frequento o dia a dia do Atlético faz muitos anos, desde um pouco antes, um ano antes do título brasileiro. E vou dizer uma coisa para você, o Atlético se tornou um time antipático para ele próprio. Você não vê um jogador, um dirigente do Atlético nos programas de televisão aos domingos. Você não vê um jogador, um dirigente do Atlético participando de programas de rádio. A gente só quer lembrar que desde que nosso programa começou, a gente tenta todo domingo trazer jogador, um diretor do Atlético, e a gente não consegue. Hoje a gente tentou, em virtude do técnico, e o que nos passaram foi que eles estão numa reunião, por isso não vieram. Mas vale ressaltar que a gente tenta desde que esse programa começou. Mas sempre teve o Paulo Rink aqui 5 minutos depois do jogo contra o Flamengo. Mas sempre vai haver uma reunião, sempre vai haver um compromisso que não pode atender a torcida, porque não é vir aqui para ser bonito. É falar com o torcedor que quer saber. Ontem, por exemplo, depois do jogo, Adilson Batista pediu demissão. Pô, o presidente tem que falar, claro. O diretor de futebol tem que falar com a torcida, não é com a imprensa. E mal explicada a saída do Adilson. Porque se na sexta-feira o Jornal Uruguaio colocou que já havia um contato com o técnico do Peñarol, isso representa dizer que lá atrás a coisa já estava armada. Eu tenho uma informação de que se o resultado fosse negativo, estava tudo certo, já estava tudo definido, já estava tudo esquematizado para que fosse dessa forma como foi feito. E a gente sabe também, né, Jário, que, enfim, os boatos que a gente escuta é que os jogadores realmente não queriam o Adilson porque ficaram muito chateados com a saída do Geninho. A transição foi horrível. A Giovana falou bem. A transição foi horrível. Como saiu o Geninho foi muito estranho. E agora, por mais que o Adilson tenha dito que ele pediu para sair, ao que me consta, ele também já ia levar uma rasteira. Então, a coisa já estava meio armada. Agora... Depois, outro detalhe, que é muito importante. O Atlético precisa ter uma assessoria de imprensa que faça assessoria. Sabe, que atenda as reivindicações da imprensa. Ninguém quer entrar no CT do Caju para almoçar, para jantar, nada. Mas quer a notícia que pode ser dada. Mas no Atlético não se dá a notícia que pode e não se dá a notícia que não pode. Olha, o mais lamentável, falando agora da direção do Atlético, cujos dirigentes, presidência, diretoria de futebol, nos seus vários níveis, tem pessoas de qualidade na sua vida pessoal, profissional, mas o conjunto da direção do Atlético passa um amadorismo nessa hora. É verdade. Sabe? E, infelizmente, é essa a impressão que dá. Eu não estou dizendo que sejam amadores. Em relação ao futebol, especificamente, o futebol. O que parece é uma a administração do futebol do Atlético está sendo... O futebol do Atlético está sendo tratado com amadorismo. O Atlético é um dos grandes times do futebol brasileiro. E eu vou destacar 2 aspectos aqui. Além da contratação desse rapaz, o Morro Garcia, que vem como revelação do futebol uruguaio. O Atlético terá o seu estádio como sede da Copa do Mundo e tem um dos mais modernos CTs da história do futebol brasileiro moderno. E esse rapaz uruguaio que veio, o Atlético ganhou a concorrência do Benfica de Portugal para trazê-lo. Ora, quem tem esta estrutura para trabalhar o futebol e tem essa capacidade de ganhar econômica e financeiramente um embate com o Benfica de Portugal, teria que ter um melhor futebol para disputar o Campeonato Brasileiro.